Salmo 23, verso 3 é a exposição dessa noite. E o Salmo diz assim: renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Vamos juntos? Renova a minha alma, ó Deus, que o Senhor renove as mentes, renove, Senhor, corações, renove as vontades, ó Senhor. Que essa noite seja uma noite de trabalho do Teu Espírito Santo na vida de muitos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Salmo começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Segundo verso: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e guia-me mansamente às águas tranquilas. Note que o primeiro versículo tem uma justificativa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Razão: Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Resultado disso: refrigera minha alma, ou renova minha alma. O renovo vem de um tempo de descanso, certo? Descansar é importante. Não somos uma máquina, nós precisamos de descanso. E o salmista disse: quando o Senhor me fez descansar, Ele também fez com que a minha alma ganhasse renovo. O termo alma, no original, ou na língua original, o hebraico é nefesh, que nem sempre é alma somente. Às vezes é vigor, forças. Sobretudo, a alma tem a ver com a totalidade daquilo que alguém é. A alma, neste exemplo aqui, e em muitos outros, significa tudo que uma pessoa é. O vigor físico, o vigor da vida, a existência. Renova-me o vigor, renova minha alma, renova-me por completo. É mais ou menos isso. E eu quero lembrar aos irmãos o que disse há talvez umas 4 semanas atrás, na parte da manhã, sobre aquilo que nós podemos ver como as capacidades básicas que Deus, como Deus nos criou, ou que Deus nos deu ao nos criar. Os puritanos e alguns outros segmentos, ou os desdobramentos dessa teologia, vão dizer que Deus nos fez com 3 capacidades básicas, e a primeira é a capacidade intelectual, é a capacidade da inteligência, e a capacidade não só de tornar inteligível uma informação, mas ter entendimento sobre aquilo. Por exemplo, você compreende pela inteligência, você entende e aprende que 2 e 2 são 4. E você pratica isso quando você tem 4 frutas e você precisa dividir com mais alguém. Então você sabe que 2 para você e 2 para outra pessoa são 4. Formam este grupo de 4. Então você aprendeu que 2 e 2 são 4. E na prática você pode fazer isso. Você pode dividir, ou você pode somar, ou você pode multiplicar. A segunda capacidade é a capacidade emocional. Capacidade que Deus nos dá de sentir. Capacidade que Deus nos dá de nos alegrarmos, de chorar, de, lá no fundo, saber que há alguma coisa que nos diz que nós não somos algo frio, mas alguém também feito à imagem e semelhança do Senhor nosso Deus. Um Deus que se entristece com o pecado, um Deus que se alegra conosco. Por isso a Bíblia diz: regozijai-vos sempre, outra vez vos digo, regozijai-vos. Filipenses capítulo 4, verso 4.
Esta é uma capacidade importante que Deus nos deu. E a terceira capacidade é a capacidade volitiva, ou a capacidade de tomar decisões. É a capacidade da vontade. Eu tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de fazer aquilo, e preciso discernir aquilo que é melhor. Eu preciso tirar uma prova dos 9 daquilo que é melhor. Por isso, Deus nos fez, ou fez o nosso ser, com essas 3 capacidades: a intelectual, a emocional e a volitiva. Bem, olhando para o relato da queda, desde o Éden, e para que você compreenda o que é queda. A queda é o momento onde, depois de Deus ter criado a humanidade perfeita, o homem escolheu pecar. O homem entrou de cabeça no pecado. E neste momento onde o homem era perfeito e puro, decidiu pecar, ele então foi manchado nessas 3 capacidades. Por isso nós sabemos que não há nenhuma dessas áreas que o pecado não tenha alcançado. Dia desses, eu assisti, não sei se é uma reportagem ou alguma coisa, algum vídeo, algo parecido, que dizia o seguinte: você não deve aceitar cédulas que estejam com uma mancha vermelha. Não sei quantos souberam disso ou receberam isso, porque esta cédula com uma mancha vermelha, ela é fruto de um assalto a caixa eletrônico. Então, quando o caixa eletrônico ele é explodido, ele solta esse tipo de líquido e mancha todas as cédulas. Eu não sei se você sabe disso, pelo menos eu fiquei sabendo disso, eu espero que seja verdade. E passei a não aceitar nenhuma com essa característica, também não chegou a mim. Veja, note que todas as cédulas foram então manchadas. As cédulas continuam sendo de R$50, de R$100, de R$20, mas estão inabilitadas a comprar qualquer coisa, compreende? Ela está escrito o valor nela, mas a mancha tira o valor, inabilita o valor intrínseco dela. Por isso eu não posso gastá-la, não posso investi-la, sejam R$2 ou sejam R$100, não importa, aquela mancha tirou completamente a habilidade de usar aquela nota. Quando nós olhamos para o pecado entra na vida do ser humano, e a gente compreende que essas 3 áreas do ser humano foram corrompidas. A área da mente. A mente do homem foi corrompida pelo pecado. Os raciocínios da humanidade, todos eles foram corrompidos pelo pecado. E não significa, meus irmãos, que quando a gente diz que todas as áreas do ser humano foram afetadas pelo pecado, que todo ser humano é tão mau quanto poderia ser. Por exemplo, nem todo mundo é um Hitler, compreende? Mas a gente precisa compreender que todo ser humano teria capacidade de sê-lo. Todo ser humano guarda em si espaço suficiente para encher o pote de maldade para se tornar um Hitler. E não nos tornamos de um modo geral, porque Deus restringe a pecaminosidade no mundo para que nós possamos sobreviver. Se não fosse um Deus restringir isso, a gente seria impossibilitado de viver num mundo como o nosso. Por isso, a gente compreende que o pecado manchou a mente, que os nossos raciocínios, e agora falando da matemática que fizemos, agora há pouco, 2 e 2 são 4, não foi isso? Desde criança, quando se começa a contar e a criança tem 4 balas, e ela olha para alguém que não tem nenhuma, e ela não raciocina, 2 é para ele e 2 é para mim, ela põe 2 num bolso e 2 no outro e diz: o que você deseja? Esse tipo de raciocínio, me lembro da história de um menino que foi para a igreja e o pai dele disse: olha, aqui está uma moedinha de R$1 para você tomar um sorvete e está uma moedinha de R$1 para você dar na igreja, de oferta, para ir incentivando o menino e tal, orientando. E no meio do caminho uma moeda caiu e entrou num bueiro desse de rua, e o menino exclamou: nossa, a minha oferta foi embora. Veja que raciocínio. Isso é uma criança.
Não é verdade? A gente raciocina dessa maneira, dessa forma. Porque a mente do ser humano foi manchada pelo pecado, foi corrompida pelo pecado. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, lá na segunda carta, no capítulo 3, no verso 8, ele vai dizer que há homens de mentes corrompidas, de mente corrompida. Em segundo lugar, as emoções também foram afetadas pelo pecado. Foram frontalmente manchadas pelo pecado. As nossas emoções, naturalmente, são emoções pecaminosas. Nós temos sentimentos que não gostaríamos de sentir. Não é verdade? Quando você está diante de alguma situação e que você gostaria muito de não sentir aquilo e você acaba sentindo. E você gostaria muito que o teu coração não passasse por aquela experiência de sentir aquela emoção complicada que você está sentindo, mas você está sentindo. Aquela ira que você está sendo tentado a sentir, sendo levado a sentir, aquela dor que você está sendo levado a sentir. As emoções do ser humano, com a queda no pecado, elas também foram manchadas. E aí, meus irmãos, a gente compreende que parte dessas emoções tem muito a ver com o que Paulo vai descrever lá em Gálatas capítulo 5, como as obras da carne, a ira, não é isso? As concupiscências da carne, toda a inveja, todo esse tipo de sentimento, todas as emoções negativas que nós temos, é fruto da queda. Porém, não somente a mente, não somente as emoções, mas também as vontades foram afetadas pelo pecado. A vontade do ser humano é cativa pelo pecado, compreenda isso. O ser humano, ainda que possua vontades nobres de vez em quando, todas as suas vontades, meus irmãos, minhas irmãs, essas vontades são completamente afetadas pelo pecado. É por isso que Isaías vai dizer lá no capítulo 64, no verso 6, que todas as nossas justiças diante de Deus não passam de trapos de imundície. Por isso é que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, nos versos 18 e 19, ele diz assim, leamos juntos: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas o realizá-lo não, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Eu quero uma coisa, mas na hora de executar não consigo. A minha vontade está cativa à minha carne, a minha condição está limitando as minhas atitudes. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que nós não estamos livres do pecado no sentido dele ter manchado as nossas percepções e as nossas vontades. E é por isso que nós precisamos o tempo todo que o Espírito corrija o nosso caminho e as nossas vontades. É por isso que por vezes nós temos vontades que nós não gostaríamos de ter. E isso é um grande paradoxo, porque você tem uma vontade que tem vontade de não tê-la. Tá certo? A sua maior vontade é que você não sentisse aquela vontade. Mas você identifica, como Paulo identificou, que esta vontade está presente em você. E que esta inclinação para o mal está presente contigo todos os dias. Portanto, na sua mente, portanto, nas suas emoções e também nas suas vontades, nas suas decisões. Há uma mancha do pecado que faz com que a gente compreenda que tudo isso, esse conjunto todo, está sem condição alguma de agradar a Deus. Mas há uma boa notícia em cima de tudo isso. A boa notícia começa, meus irmãos, podemos começar essa boa notícia com Romanos capítulo 1, verso 16, que diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos repetir isso juntos? Porque o Evangelho é poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. O versículo completo é: porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O que Paulo está dizendo é: tudo aquilo que o pecado afetou, o Evangelho é poder de Deus para renovar, para tornar novo de novo. E aqui nós começamos então compreendendo que este Evangelho é poder de Deus para renovar as 3 áreas da nossa vida. E quando eu digo 3 áreas, não que nos limitemos a isso, porque Deus nos fez muito mais do que isso, mas apenas para que a gente didaticamente compreenda que todas as questões mais importantes e profundas na nossa vida não deixam de ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Por isso, em primeiro lugar, o Evangelho tem poder de renovar a nossa mente. O Evangelho renova a nossa mente. E o que é a mente, biblicamente falando? Meus irmãos, mente é o centro de todas as operações da nossa vida. Muitas vezes a gente lê na Bíblia coração, o meu coração desfalece, não é? Mas o que se quer dizer, no fundo, é mente. Porque a gente não sente com o coração. O coração bate mais forte ou mais lentamente por algumas emoções. Mas tudo é processado em nossa mente. Porque tal é a nossa mente, assim também será o nosso comportamento. Temos dito isso aqui. É por isso que Paulo vai dizer: quando eu era criança, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, agora eu sou homem, eu faço coisas de homem. Por quê? Porque a minha mente mudou, a minha mentalidade mudou, logo o meu comportamento muda também. E compreenda que, ainda que alguém vá percebendo que a sua mente está mudando porque está crescendo, ele ainda tem um sério problema, porque esta mente que ele usa para fazer todas as coisas, ela também está maculada com pecado, e essa mente precisa de um renovo. E é nesse momento que o Evangelho entra na sua mente, começa a mudar as suas percepções, a sua forma de ver todas as coisas. Começa a mudar, meus irmãos, todas as nossas preferências. E é por isso que Paulo roga lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, diz o seguinte, leamos juntos: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. O Evangelho começa na mente. Agora veja, não confunda o fato de dizer que o Evangelho começa na mente com o fato de que o Evangelho é só uma informação que você tem que aprender. Não é isso. Não é só um atributo moral que você tem que incorporar à sua vida. Não é isso. Não é uma matéria a mais que você aprende, como aprende economia, como aprende português, como aprende música. Não é isso. O Evangelho começa na mente porque ele começa a te dar outro entendimento sobre todas as coisas que você faz. Sobre tudo que você realiza, o Evangelho agora começa a transformar o teu raciocínio. É por isso que a Bíblia roga que nós sejamos transformados na mente. Para quê? Ele continua dizendo: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, como é que eu sei a vontade de Deus? Quando a sua mente é transformada e você vai sendo transformado nas suas percepções, nas suas preferências, nas suas conclusões finais. A mente, meus irmãos, começa pelo Evangelho a ser mudada, e é por isso que Paulo vai dizer aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 2, pensai nas coisas que são de cima e não da terra. Por quê? Porque a mente, ela pode ser governada desde que o Espírito Santo governe todas as coisas na sua vida. Por isso a Bíblia está dizendo: os teus pensamentos podem ser governados, e não por você, mas pelo Espírito que habita em você, por Jesus que começa a fazer morada na sua vida. E aí a gente compreende que é neste momento
que a gente não só pode substituir pensamentos daquilo que a gente tem de ruim aqui por pensamentos das coisas celestes, mas também é substituída em nós o entendimento das coisas antigas. Por exemplo, Paulo vai dizer: aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para ter com que ajudar aquele que precisa, ou seja, trocou a mentalidade. Mas o Evangelho não é só deixar de fazer isso para fazer aquilo. O Evangelho, meu irmão, minha irmã, também não é deixar de ser isso para ser aquilo. O Evangelho é deixar de estar no mundo para estar em Cristo. Porque quando você não está mais no mundo e está em Cristo, a tua mente é completamente transformada. Porque estar em Cristo é a condição de todo aquele que já foi salvo por Cristo. E estar em Cristo significa que você, de forma redundante, não está mais na condição antiga. Por isso, nós sabemos que o verbo do Evangelho não é ter, o verbo do Evangelho não é ser, e o verbo do Evangelho não é fazer. O verbo do Evangelho é estar. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Todas as coisas passaram. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O que é estar em Cristo? É ter a sua mente dominada por Jesus, é ter o seu entendimento de mundo dominado por Jesus. E aqui, meus irmãos, a gente compreende isso quando lemos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, aos crentes de Corinto, no capítulo 10, no verso 5. Lê comigo esse trecho. O texto diz: destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Os nossos pensamentos agora não obedecem mais à carne, mas obedecem a Cristo. E aí você começa a perceber que quando o Evangelho entra na sua vida, aquilo que não te incomodava passa a te incomodar. Aquilo que para você não fazia a menor diferença, agora faz toda a diferença. E não é uma questão de ser moralista, é questão de estar no reino de Deus e aquela roupa antiga já não cabe mais em você. E não é porque alguém está olhando, ou para agradar o pastor, ou por causa disso, mas porque você tem certeza absoluta que em você habita um Espírito que é santo, e que Ele te olha todos os dias, e você precisa agradá-lo todos os dias, porque Ele te constrange em amor constantemente. E você vai ganhando uma nova mentalidade, e essa nova mentalidade vai gerenciando em você comportamentos novos, que quando você olha para trás, você diz para si mesmo: se fosse há 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu jamais conseguia fazer isso. Compreende até aqui? Como aquele penteado antigo da foto que você pega do álbum de família, e você diz: como eu podia usar um penteado desse? As irmãs com aquela antiga franja poodle, não sei quantas usaram. Era horroroso, mas era moda. Aquilo bem estreitinho, batidinho aqui, não é? E bem altão aqui, lá atrás, de repente aquilo abria, como numa selvageria, sem compreensão. Aí você pensa: como é que eu uso aquele negócio? Como é que eu usava aquele bigode que parecia uma taturana? Aquela calça boca de sino, cadê o Paulo? Paulo Costa. Paulo Costa usava a boca de sino. Voltou à moda, deixa quieto. Costeleta, sapato cavalo de aço, corte príncipe Danilo. Estão sabendo dessas coisas. Veja, quando você olha para isso, aí você pensa: não é possível que eu usava um negócio desse. Mas o Evangelho é mais do que isso. Evangelho é quando você olha a foto da sua alma antiga, olha a foto do teu coração antigamente, e lembra das coisas que você fazia e diz: não acredito que eu fazia um negócio desse. Já parou para pensar nisso? Porque o Evangelho chegou na sua vida. Olha o Paulo aqui. Tinha um cabelão que só você vendo. E aí você pensa: como é que eu vivia dessa maneira? E hoje, aquilo que hoje para você é normal,
O Evangelho vai transformando tanto a sua mente, que daqui a pouco tempo você diz: como é que eu ainda conseguia viver dessa maneira? É o Evangelho, é a conversão de Jesus. Mas em segundo lugar, o Evangelho também muda as nossas emoções, os nossos pensamentos, mas também as nossas emoções. As obras da carne, que são em Gálatas capítulo 5, a partir do 19, leia comigo: imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo, inveja. Todas essas obras da carne agora vão sendo mortificadas pelo fruto do Espírito. E quais são os frutos ou as características do fruto do Espírito? A partir do verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. E é por isso que em Filipenses capítulo 4, verso 7, Paulo vai escrever a esses irmãos dizendo: a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E algumas versões dizem: e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Tudo aquilo que era sentimento antigo, agora você passa a sentir de maneira diferente. Vou lhe dar um exemplo prático. Quando Estevão estava sendo apedrejado pelos seus algozes, pelos inimigos do Evangelho, qual foi o sentimento que Estevão tinha contra aquelas pessoas? Ou melhor, na direção daquelas pessoas. O que Estevão proferiu na direção deles? Pai, não lhes imputes este pecado. Ora, nós temos então pensamentos, mas nós temos também sentimentos diferentes no Evangelho. E é muito difícil, porque essa é uma luta constante. Porque antes o sujeito queria matar o outro, agora o mesmo sujeito ora pelo outro. Não é verdade? E a gente compreende, meus irmãos, que sentimentos que não são governados pela mente de Cristo, pela mente que já foi resgatada pelo Evangelho, são sentimentos que vão desgovernar completamente a sua vida. Porque eles não têm, nossos sentimentos não têm habilidade nenhuma para nos ajudar em nada nas situações mais difíceis. E aqui nós lembramos do conselho de Paulo, até falando sobre o sentimento da humildade, quando ele fala em Filipenses capítulo 2, no verso 5: meus irmãos, tende em vós o mesmo sentimento, ou a mesma atitude que vocês conseguem ver em Cristo Jesus. Por fim, o Evangelho renova as nossas vontades e as nossas decisões. Aquilo que a gente tem vontade, aquilo que a gente decide. E aqui, essa capacidade de decidir, que estava completamente soterrada pelo pecado, o Espírito Santo agora entra na nossa vida e nos faz querer as coisas novas do Evangelho. Faz com que você tenha apetite das coisas novas, compreende? E aquilo que você não queria ver pintado nem de ouro, agora você deseja para a sua vida. O Evangelho vai então mostrando isso à mente, vai entrando então nos sentimentos e vai mostrando ao coração e à mente o que deve decidir. Nenhum ser humano, meus irmãos, ninguém nesse mundo, por mais vontade aparente que tenha, se define ao lado de Deus sozinho. Compreenda. A pessoa pode ter uma vontade, dizer o seguinte: eu vou sair de onde estou. Mas quando ela chega no portão, ela não consegue destrancar. Ela teve uma vontade que levou só até o portão. Porque a sua própria vontade, os seus próprios raciocínios não podem destrancar os ferrolhos do pecado. Mas a boa notícia é que o poder do Evangelho, o poder de Deus é o Evangelho. E Ele também nos renova. E Ele renova as nossas vontades, os nossos desejos. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz assim: diga junto comigo: mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne, as vontades da carne. E que isso tem a ver com Salmo 23, verso 3?
Ele renova a minha alma, Ele renova o meu ser, Ele renova todas as áreas da minha vida, Ele renova o meu pensamento, Ele renova as minhas emoções, Ele renova as minhas vontades, Ele renova a minha vida. E isso não é um pedido, é uma constatação do salmista. Ele não está dizendo, Senhor, renova a minha alma. Ele está afirmando, Ele renova a minha alma, Ele renova o vigor da minha vida. E aqui, lendo, me recordo de ler alguma coisa sobre as ovelhas e saber que elas, quando caem com as patas viradas para cima, elas não conseguem voltar para a posição original. Quando elas estão bem gordinhas, bem fortes, quando a lã está bem, vamos dizer assim, acentuada, é uma questão de tempo morrerem naquela posição. Então, o ovelheiro tem que contar o tempo todo, por isso essa questão de contar as ovelhas, não é? Contou as ovelhas, somente 99 estavam no aprisco, ele foi e buscou aquela que estava perdida, mais ou menos essa razão, entre outras razões. A ovelha não consegue se levantar, e quando a ovelha está perdida, muito provavelmente ela esteja caída, porque ela vai tentar achar algum espaço na grama para se deitar, aquilo que vai lhe ajudar na anatomia do seu corpo, mas em alguns momentos ela não percebe que tem um buraco logo por perto, e ela vira e ela fica ali, e ela deitou para descansar, mas não sabia que deitou para morrer. É por isso, meus irmãos, que quando nós caímos no Éden, nós precisamos de Jesus para nos levantar, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós nos deitamos no pecado, nós morremos no pecado, mas Jesus veio nos resgatar do pecado, porque Ele é o nosso pastor e Ele renova a nossa alma, Ele renova a nossa vida toda. Bem, a gente precisa então pedir ao Senhor mais da mente de Cristo, mais dos sentimentos que haviam em Cristo Jesus, e pedir mais, meus irmãos, das atitudes e decisões de Cristo. A palavra de Deus é aquilo que nos ajuda na compreensão de tudo isso. O Salmo 19, verso 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Mas o texto não termina aí, o texto continua, Ele renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. O que são veredas da justiça? Veredas da justiça significa, grosso modo, Ele me colocou em um novo caminho. Eu estava no caminho errado e Ele endireitou as minhas veredas. As minhas veredas, os meus caminhos eram caminhos de injustiça, eram caminhos de pecado, eram caminhos longe de Deus, como essa canção que ouvimos aqui, a minha alma estava longe do caminho do céu, eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu suas mãos para mim, sua mão para mim. Ele me guia pelas veredas da justiça. As ovelhas aprendem hábitos de forma acelerada. Se elas aprendem com um pastor determinado a seguirem um caminho, elas vão rapidamente seguir aquele caminho com muita frequência e com muita agilidade o tempo todo. Mas elas também aprendem hábitos ruins. Por exemplo, se é um pastor negligente, se é um pastor que não cuida das ovelhas, elas vão pastar no mesmo lugar o tempo todo, pastar, e além de pastar, elas vão depositar ali as suas fezes, as suas necessidades, e ao mesmo tempo que elas vão pastando, elas vão denegrindo aquele pasto, e elas vão adoecendo. E você sabe que não sei se é este o nome, mas o casco da ovelhinha, a patinha da ovelha é muito frágil à umidade, e aquilo causa muita enfermidade, e ela vai, ao mesmo tempo que pastando, se alimentando, vai também adoecendo. Agora compreenda, meus irmãos, que ao mesmo tempo que as ovelhas deixadas sozinhas, elas estão, mesmo que se alimentando, fadadas a morrer, porque elas estão sob o mau cuidado de um mau pastor. Nós sabemos também que quando o Senhor guia a nossa vida, Ele nos tira dos caminhos que nós achávamos ser caminhos bons, mas no final, como diz Provérbios capítulo 14, verso 12, eram caminhos de morte. O que diz o verso todo?
Há caminho que ao homem parece correto, mas o fim conduz à morte. Pastor, está tudo certo, está tudo sob controle, eu estou fazendo todas as coisas, eu estou assim, no momento bom da minha vida, ok. Nós, meus irmãos, não sabemos o caminho a seguir. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós precisamos que todos os dias Deus nos aponte o dedo para onde seguir, qual é o próximo passo, porque Ele precisa nos guiar nas veredas da justiça. Em Provérbios capítulo 3, o texto diz assim, leia comigo: confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos. Agora juntos, e Ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos. Pode ser que alguém também diga: os meus caminhos me levaram para uma direção que eu não gostaria de chegar. Deus pode também mudar o seu caminho, porque Ele pode te dar um novo coração, a nova mente, uma nova percepção de tudo. E é por isso, meus irmãos, que o texto diz que nesse caminho, que é um novo caminho, conforme João capítulo 14, verso 6, Ele nos dá um caminho, porque Ele mesmo diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ele também nos dá um novo cântico, como está no Salmo 40, Ele nos dá um espírito novo e um coração novo, como está em Ezequiel 36, Ele nos dá uma mente nova. O que diz 1 Coríntios 2,16, leamos juntos: nós temos a mente de Cristo, ou seja, todas as coisas são novas, e Paulo vai dizer que se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Por que Deus faz isso? Repitamos juntos: por amor ao seu nome. Mais uma vez, porque Deus faz tudo isso por amor. Ele está dizendo por amor ao seu nome? Não, por amor ao nome dele. Como assim, pastor? Deus é um egocêntrico, tirano, que gosta de ver que o seu nome está sendo posto acima de tudo? Não, Deus não precisa que ninguém o exalte, que ninguém o louve. Ele é Deus e ponto. Mas veja, se não fosse o próprio Deus zelar pelo seu próprio nome, nós estaríamos perdidos. Quer ver uma coisa? Como é que seria a nossa sociedade se todo pai zelasse pelo seu bom nome como pai? Não seria melhor? Se todo político zelasse pelo seu nome como bom político, não seria melhor? E nós não estamos num reino que há um Deus que zela pelo seu nome, e por isso não é melhor o reino de Deus? Ele faz isso por amor ao seu nome, porque tudo que é por amor ao nome de Deus é para a nossa proteção e para o nosso próprio cuidado. Nós somos os filhos guardados pela reputação desse Senhor, que é o nosso Senhor. Aplicações finais. Conclui então com 5 aplicações. Primeira, você só conseguirá ter um comportamento diferente quando o poder do Evangelho renovar a sua mente. Pastor, eu já tentei fazer isso, fazer aquilo, fazer dessa forma, Só conseguimos agir de maneira diferente quando o Evangelho alcança a nossa mentalidade. Segundo lugar, quando o poder do Evangelho renovar a sua mente, seus sentimentos serão renovados e controlados por Jesus. Deus renovou sua mente, agora você sente tudo de maneira diferente. Terceira aplicação, com a mente renovada e com seus sentimentos guardados em Cristo Jesus, suas decisões começarão a mudar. E você vai começar a compreender que isso vai fazer parte do seu dia. E você vai começar a compreender que aquilo que você decidia já está muito diferente. Agora você decide por outras coisas. Não por uma questão de raciocínio humano, mas porque você agora começa a ter uma percepção espiritual de todas as coisas. Quarto lugar, seu caminho será diferente quando Jesus renovar completamente a sua alma. Então é a mente, é o coração, é a decisão, e Ele te põe também em um novo caminho, porque Ele renova a sua alma, mas guia sua vida pelas veredas da justiça. Em último lugar, leia comigo: Deus ama o seu próprio nome. Quando Ele transformar a sua vida, você também o amará profundamente.
Quando Deus transforma teu coração, você começa a perceber que você o ama mais do que a sua própria vida. Você começa a perceber que Deus é o bem mais precioso da sua alma, e que não há nada mais importante, e que o mundo pode cair ao seu redor, mas você está de pé se Jesus está contigo. E que as coisas podem não dar muito certo como você gostaria, mas se você tem Deus na sua vida, e se você ama o Senhor como deve amar, então você encara a vida de maneira diferente, porque a tua mente foi renovada, o teu sentimento foi renovado, as tuas decisões foram renovadas, o teu caminho foi renovado, porque Ele renova a nossa vida, Ele renova a nossa alma, e Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E este, meu irmão, minha irmã, esta é uma verdade que nós devemos levar para a vida toda. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor.